Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje pedindo desculpa a vocês que nosso vídeo subiu aqui na plataforma mais tarde, mas alguns imprevistos, né? Que tivemos, mas estamos por aqui para trazer informação, notícia para você, para fechar essa semana aí de vídeos. A gente falando de futebol, porque às 18 horas tem mais um vídeo aqui no canal pra gente falar de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Aí sim, pra fechar a sexta-feira e pra fechar também a semana de notícias aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Já já a gente fala de Copa Sul-Americana, fala de Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, as notícias também do Mercadão da Bola, a movimentação a gente traz já já pra você. Fique por aí, que a gente vai falar também de seleção feminina, da Copa do Mundo Feminina. A gente vai falar já já para você também que tá ligado aí com a gente no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Nossa seleção que estreia na segunda-feira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Segura aí que tem dois recados para vocês e eu volto em seguida trazendo informação aqui no nosso canal. Segura que é rapidinho. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora sim para a gente trazer notícia, trazer informação. Eu sei que você gosta de se manter muito bem informado e a gente está aqui justamente para isso, para te manter muito bem informado, menino, muito bem informada, menina. Você que está sempre aí ligado com a gente aqui no nosso canal, já te peço que deixe aí o seu like, compartilhe aí esse nosso vídeo com seus amigos. Tem aqui, ó, um espacinho aqui para você comentar. Além de você comentar, você também pode se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Uma curiosidade bem bacana: técnicos estrangeiros são maioria no Brasileirão pela primeira vez na história. Com o anúncio da contratação de Eduardo Cudê pelo Internacional e as chegadas de Ramon Dias e Bruno Lage ao Vasco e ao Botafogo, respectivamente, o Brasileirão terá pela primeira vez na história mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. No total, serão 11 gringos comandando times na divisão principal do nosso país. O primeiro não era dos pontos corridos, na verdade, o primeiro na era dos pontos corridos, né, foi o uruguaio Dario Pereira, que comandou o Grêmio e o Paysandu em 2003. No entanto, foi com as chegadas de Jorge Jesus ao Flamengo e Jorge Sampaoli ao Santos, ambos
em 2019 que a tendência de contratar treinadores de fora do país aumentou consideravelmente. Em um período de 16 anos, entre 2003 e 2018, apenas 17 técnicos de fora do país haviam passado por clubes da primeira divisão. O sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, mudou esse panorama e gerou um movimento no futebol nacional. A preferência pela contratação de treinadores estrangeiros. Entre 2019 e 2023, já foram 37 técnicos gringos em clubes da Série A. Inclusive, os estrangeiros detêm atualmente os trabalhos mais longevos em times do Brasileirão. Abel Ferreira no Palmeiras desde novembro de 2020 e Juan Pablo Vojvoda, que comanda o Fortaleza desde maio de 2021. Dos 11 estrangeiros empregados, 7 são de Portugal e 4 da Argentina. Atlético Paranaense e Coritiba, no momento, trabalham com treinadores interinos. Pois é, para vocês terem uma ideia dessa lista, no Bahia tem o Renato Paiva, que é português. No Botafogo também, Bruno Lage, também de Portugal. No Bragantino tem o Pedro Caixinha, também de Portugal. O Cruzeiro tem Pepa, treinador português também. O Cuiabá tem Antônio Oliveira, que também é de Portugal. Flamengo tem o Jorge Sampaoli, que é argentino. O Fortaleza tem Juan Pablo Vojvoda, também argentino. E o Internacional tem o Eduardo Cudê, argentino também. O Goiás tem o Armando Evangelista, também de Portugal. Assim como o Palmeiras tem o Abel Ferreira. O Vasco tem agora o Ramon Dias, argentino. Além do líder Botafogo, né? Outros 5 times treinados por técnicos estrangeiros figuram na metade de cima da tabela do Brasileirão. São eles: Flamengo, que é o 2º colocado, o Palmeiras, que é o 6º, o Bragantino, que é o 7º, o Fortaleza, que é o 9º, e o Cruzeiro, que é o 10º colocado. As chegadas de Cudê e Ramon Dias também encurtaram a distância dos argentinos em relação aos portugueses no topo do ranking dos países com mais treinadores que atuaram, né, no Brasileirão. Bruno Lage é o 16º português a comandar uma equipe no torneio desde 2003. Os argentinos aparecem logo atrás com 13. Pois é. É a tendência, né, rapaz? Depois que o tal do Jorge Jesus veio aqui e fez um time, né, aquele time do Flamengo em 2019 que ganhou tudo praticamente, né? Aí as portas se abriram mesmo, né, de vez para os times estrangeiros, né, rapaz? E a tendência é só aumentar, viu, gente? Só aumentar, porque bons trabalhos. Ah, Cristiano, mas isso quer dizer que os técnicos brasileiros não servem mais? Não é isso. Não é isso. A prova disso é o Dorival Júnior no São Paulo. Dorival Júnior foi pro Flamengo no ano passado e ganhou a Copa do Brasil e ganhou Libertadores. Tá no São Paulo e tá fazendo um bom trabalho, né? Mas evidentemente que se a gente pegar num geral dos técnicos brasileiros, houve sim uma queda muito grande de qualidade dos times, dos treinadores, né? Dos nossos times aqui, sem dúvida nenhuma. Houve sim, isso é inegável. Mas a gente não pode também dizer que, não, nosso país, os técnicos não prestam mais. Não dá para fazer isso, né? Não dá para a gente fazer isso também. Mas que realmente os times brasileiros, os treinadores brasileiros perderam espaço, isso sem dúvida nenhuma. Perderam muito espaço, né, aqui no nosso calendário, no nosso cenário brasileiro, né? Tanto que é argentino se dando bem, principalmente os portugueses. Os portugueses invadiram aí. Não é uma invasão que fala assim, hoje o time de futebol só quer contratar técnico português. É pelo que tá dando certo, né, gente? É porque tá dando certo. Porque é uma coisa que tá dando certo, você vai manter ali. E os times têm buscado, sim, treinadores estrangeiros. Quase todos eles. Se a gente for analisar hoje, quem é que tem técnicos locais do Brasil? São Paulo. Quem mais aqui? O Santos. São Paulo, Santos. Quem mais da Série A?
Deixa eu me recordar aqui. São poucos, né? São pouquinhos. O Atlético Paranaense tem um interino. O América Mineiro, que tem o Wagner Mancini. Então são pouquíssimos nomes, né? Até difícil da gente lembrar, porque são muito poucos. Rafael Pereira bate o índice olímpico dos 110 metros com barreiras. Recordista sul-americano nos 110 metros com barreiras. O Rafael Pereira bateu o índice olímpico, a sua prova ontem na quinta-feira. A marca foi obtida com o quarto lugar no Menting de Lucerna, na Suíça. Rafael correu o trecho em 13 horas e 26 minutos, né? Ficando abaixo do índice olímpico 13 e 27 para Paris 2024. Treinado por Felipe de Siqueira, mesmo técnico de Alisson dos Santos, Rafael Pereira tem como melhor marca 13 e 17 obtido em 2022. A prova desta quinta-feira, ou seja, de ontem, teve um sabor de redenção para o barreirista brasileiro. Na etapa de Diamond League, em Silésia, na Polônia, no último fim de semana, Rafael fez somente 13,50, ficando apenas na 12ª colocação geral, fora da final, ou seja, da decisão. Além de Rafael Pereira, Alisson dos Santos, os 400 metros rasos, Darlan Romani, arremesso do peso, Érica Senna, marcha atlética, Caio Bonfim, da marcha atlética também, e Daniel Nascimento, maratona também, bateram os índices das suas respectivas provas e estão confirmados para Paris 2024. A gente acaba até falando muito pouco, né, dos nossos atletistas aqui no nosso canal, mas a gente vai buscar mais informações, vamos trazer mais informações para vocês que estão ligados com a gente, né? Já já a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A também, já já a gente fala do São Paulo que tem a promessa do Dorival Júnior de, nesse final de semana, jogar com o time com o que tem de melhor, né? Lembrando que o São Paulo enfrenta na semana que vem nada mais, nada menos que o Corinthians na Copa do Brasil. Diego Pituca assina pré-contrato com o Santos. O volante Diego Pituca, do Kashima Antlers, do Japão, assinou um pré-contrato com o Santos. O vínculo do jogador, de 30 anos, com a equipe se encerra em janeiro de 2024 e ele não irá renovar. O Peixe ainda tenta antecipar o retorno do jogador para esta janela de transferências. A equipe japonesa, porém, não abre mão de receber 4 milhões de dólares pelo atleta, cerca de 19,2 milhões de reais na nossa moeda, né? As negociações continuam. Pituca voltará ao Santos após 3 temporadas no futebol asiático para jogar por 4 anos na Vila Belmiro. Ele já esteve na mira do clube em outras oportunidades, porém, as sondagens não chegaram a evoluir. Neste ano, o Inter demonstrou interesse em contratá-lo. Com passagens por clubes do interior, no caso do interior paulista, Pituca chegou ao Santos em 2017, inicialmente para reforçar o extinto time Sub-23. Já na temporada seguinte, o volante ganhou mais espaço dentro do Peixe e passou a ser titular. Então, Pituca está de volta ao Peixe, mas provavelmente só deve chegar no ano que vem, na próxima temporada. Falar do Flamengo, o Flamengo avalia a contratação de Wendel e tem pessimismo com De La Cruz. O desejo de reforçar o meio de campo com mais de uma contratação faz o Flamengo tirar o foco do uruguaio De La Cruz do River Plate para olhar na direção do volante Wendel do Zenit da Rússia. Antes, fora dos planos, o brasileiro entrou no radar nas semanas decisivas da janela internacional de transferências. As conversas já acontecem entre o clube e o staff do jogador. Uma proposta ao Zenit ainda não foi feita. A diretoria rubro-negra conta com o desejo do jogador, que quer voltar ao Brasil, e com a estratégia dos próprios russos, que colocaram o atleta na lista de transferências. Mudança de estratégia. Ao colocar o Wendel na mira, a diretoria rubro-negra mudou a estratégia no mercado. Antes,
O clube não cogitou a contratação do volante para não atrapalhar as conversas por Claudinho, também do Zenit, que é prioridade. A situação mudou porque a relação de Wendel com o clube russo se desgastou ainda mais nas últimas semanas, já que o jogador ainda não se apresentou para a pré-temporada. O Wendel teve problemas familiares nos últimos tempos e não quer seguir na Rússia. O Palmeiras é outro interessado no jogador, mas o considera caro demais. No Flamengo ainda há bronca com a postura das últimas conversas em 2022, quando o meio-campista resolveu seguir no Zenit, mas a aprovação do técnico Jorge Sampaoli e a saída de Arturo Vidal contam a favor da contratação. O meio argentino, o meu agente estava trabalhando para garantir a renovação do meu contrato e todo o tempo só pensava no Zenit e só queria jogar aqui, disse Wendel no ano passado. River faz jogo duro. Outro motivo que pesou na balança é a avaliação cada vez mais pessimista em relação ao meia De La Cruz. O River Plate não respondeu à proposta do Flamengo, porque conta com o jogador para a disputa da Libertadores. Em entrevista recente, o diretor de futebol rubro-negro, o Bruno Spindel, não jogou a toalha, em postura que é vista como maneira de deixar portas abertas para a próxima janela. A chegada do uruguaio, porém, é cada vez mais improvável. A tendência das últimas 2 semanas da janela, que se encerra no dia 2 de agosto, é que o clube carioca recue nos esforços pelo jogador do River para tentar a dobradinha de brasileiros do Zenit. É o Flamengo no mercado, né, rapaz? O Flamengo tem grana, né? Tem bala na agulha e pode trazer 2 grandes contratações. O Flamengo que até noticiei ontem, o Flamengo foi atrás até do Scarpa, rapaz. Eu até brinquei aqui. Já pensou se o Flamengo contrata o Scarpa? Meu amigo, que o torcedor do Palmeiras tá assim irritadíssimo com a Leila Pereira, né? Tá soltando fogo pelas ventas, vamos colocar assim, né, rapaz? Porque a Leila Pereira não contrata jogador e a janela já tá quase se fechando. Você imagina, o Flamengo contratando o Scarpa. Jesus Cristo, o Scarpa, que disse ao Flamengo que pretende continuar no futebol europeu, mas mesmo assim, o Flamengo corre atrás aí de outras opções. Brasil cai para a Polônia e dá adeus à Liga em jogo com ponto polêmico. Diante de um mar vermelho e branco, era preciso ir ao limite, mas ao levar a pior em uma decisão polêmica, o Brasil se viu sem forças para reagir. Na quinta-feira ontem, nas quartas de final da Liga das Nações, a seleção até começou bem diante de uma Polônia impulsionada por uma multidão no ginásio em Gdansk. No último lance do primeiro set, porém, o árbitro deu ponto para o time da casa, sob muitos protestos dos brasileiros. Em vão, a partir dali, de pouco adiante, a luta 3-0, parciais de 26-24, 25-21 e 25-20, e um adeus precoce. Seleção brasileira, então, rapaz, se despedindo, né, de mais uma competição. Fala de Vasco da Gama. Vasco acerta a venda de Pedro Raul ao Toluca. Enfim, Vasco e Toluca se acertaram, trocaram os documentos e definiram a transferência de Pedro Raul para o futebol mexicano por 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais. Os contratos foram assinados na tarde da última quinta-feira, ou seja, de ontem. A proposta havia sido aceitada na semana passada, mas a negociação se arrastou nos últimos dias. O centroavante não vinha treinando em função de um quadro de virose, mas foi ao CT Moacir Barbosa na última quarta-feira para se despedir de companheiros e funcionários. O Vasco disse sim à proposta de 5 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de reais do Toluca. E o jogador aceitou retornar ao futebol mexicano. Ele defendeu o Juárez em 2021. Nos últimos dias, os clubes tiveram divergências quanto às cláusulas do contrato, mas os mexicanos deram um ultimato e as partes chegaram
a um consenso na última quinta-feira, ou seja, ontem. O Vasco gostou, na verdade, dos valores e acerta a saída do atacante 7 meses depois de contratá-lo por 2 milhões de dólares junto ao Kashima Reysol em 2022. Em 2022, né? Pedro Raul estava emprestado pelo clube japonês ao Goiás, pelo qual foi vice-artilheiro do Brasileirão. Pedro Raul jogou 28 jogos nesta temporada pelo Vasco e marcou 9 gols. Após o início promissor, caiu muito de produção desde que perdeu o pênalti que classificaria a equipe diante do ABC pela Copa do Brasil, jogo que acabou com a eliminação vascaína da competição. Então, boa sorte aí para o Pedro Raul, mas não deu certo no Vasco da Gama, né? Ainda se falando de Vasco, Abel Hernandes força a saída para acertar com o Vasco, mas Peñarol faz jogo duro. O Vasco quer Abel Hernandes. Abel quer ir para o Vasco, mas há um contrato em vigor com o Peñarol que atrapalha os planos. Insatisfeito no clube uruguaio, o atacante tenta forçar sua saída para poder acertar com o Vasco, que procura no mercado o substituto de Pedro Raul, vendido ao Toluca. Ex-Inter e Fluminense, Abel tem 9 gols marcados em 19 jogos pelo Peñarol este ano. O Vasco recentemente fez uma proposta ao staff de Abel, que gostou das condições apresentadas e assinou positivamente. O Peñarol, no entanto, bate o pé e faz questão que o atacante cumpra seu contrato válido até dezembro. O vínculo não prevê cláusula de saída. Abel tem contrato com o Peñarol até 31 de dezembro de 2023, resumiu um dirigente em contato com o GE. O jogador está em rota de colisão com o Peñarol, segundo seu empresário, o Pablo Betancur. Depois de recusar uma investida na China 2 meses atrás, o clube deu a palavra que liberaria o jogador caso aparecesse outro clube interessado. Ele disse que vai buscar a rescisão do contrato por justa causa. Abel Hernandes marcou 2 gols no último jogo da equipe, na vitória sobre o Boston River, no domingo passado pelo Campeonato Uruguaio. O Vasco, enquanto isso, ajusta os detalhes com o representante do jogador. O atacante de 32 anos está animado com a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. É complicado, né, rapaz? Que situação, né? Que situação. Renato confirma indefinição sobre permanência de Soares no Grêmio e diz, abre aspas, essa novela tem que acabar, fecha aspas. O técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva após o treino do Grêmio na última quinta-feira, ou seja, ontem, e falou, mais uma vez, da indefinição sobre a permanência de Luis Soares no clube. O treinador confirmou que o astro uruguaio pode sair já nesta janela de transferências, que fecha no dia 2 de agosto, e disse que só escalará o camisa 9 se ele estiver focado no clube. Conforme noticiou o GE, Soares deixou claro o desejo de deixar o Grêmio e manifestou insatisfação com a postura da direção, que faz jogo duro, não abre mão do camisa 9 e questiona os moldes de uma eventual liberação. O Inter Miami, clube de Messi nos Estados Unidos, está interessado no pistoleiro. Rapaz, né? Brincadeira não. Será que o pistoleiro vai sair do Grêmio, rapaz? Jogador importantíssimo, né? Você vê que o Soares, mesmo machucado, né? Como foi no jogo contra o Botafogo, mesmo assim o cara joga demais, né? Vamos falar do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro finalmente virou SAF, né, rapaz? Atlético Mineiro vira SAF com a aprovação do Conselho. Vamos ver então valores e quem vai comandar o modelo e também a gestão do clube. O Atlético Mineiro agora também é SAF. A aprovação do modelo e da venda de 75% da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Atlético Mineiro ao grupo dos 4 R's. Foi realizada pelo Conselho Deliberativo do clube. Ontem, quinta-feira, no primeiro dia de votação, o número de votos a favor necessário foram 273.
foi atingido às 18h20 no horário de Brasília. A autorização da venda de 75% das ações, né, foi realizada para o Galo Holding, liderada pelos 4 R's, o caso Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Os outros 25% da SAF seguem com a associação. A aprovação dessa venda veio 3 minutos depois da primeira aprovação. O grupo dos 4 investidores, que atualmente já participa da administração do clube, propôs um aporte de 600 milhões de reais, além de amortizar 100% dos empréstimos realizados pela família Menin e Ricardo Guimarães, no total de 313 milhões de reais, além de repasse da dívida total da associação de 1,8 bilhão de reais para a SAF quitar. O centro de treinamento e a Arena MRV serão transferidos para a SAF. A Galo Holding é formada por 3 grupos. O primeiro pertencerá aos chamados 4 R's, que deterão cerca de 78% da holding. O restante é dividido em 11% para um fundo de investimento privado, 11% para o FIGA, também um fundo de investimento que irá alocar a participação de torcedores alvinegros, como por exemplo, o empresário Marcelo Patrus. Rapaz, os clubes sociais Vila Olímpica e Labareda, o Casarão da Pampulha e o prédio da sede administrativa do bairro Lourdes permanecem com a associação que é detentora de 25% das ações. Terá 1/4 da propriedade do estádio e da cidade do Galo também. Atlético, maior do mundo, dos investidores da SAF, o empresário Rubens Menin finalizou seu discurso com coletiva com declarações ambiciosas. Ele disse que o Galo será um time grande, com ambição de ser o maior do mundo, citando Real Madrid, né? E também o Flamengo. É o Atlético Mineiro que não tinha outra solução, né, gente? Cá pra nós, o Atlético Mineiro não tinha outra solução. Gente, eu vou dar uma paradinha, né? Ir ali tomar uma água e já eu volto para trazer aí Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série A, falar também da Copa Sul-Americana. Ontem teve um jogo que não aconteceu devido às fortes chuvas. E a gente vai passar para você aqui também o cronograma aí, quem já está classificado, né? Para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Faltando definir só um confronto desta competição. Fique ligado aí que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta para a gente falar de Copa Sul-Americana. Vamos ver os jogos e o chaveamento até a decisão da competição. Com os jogos da última quinta-feira, ou seja, de ontem,
estão definidos 7 confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O chaveamento da competição até a decisão da mesma, né? Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Falta apenas a definição entre Audax Italiano e Nublense. A partida de volta, que seria disputada ontem na quinta-feira, foi adiada para sexta-feira, ou seja, para hoje, às 19 horas, no horário de Brasília, em razão das fortes chuvas na cidade chilena de Concepción. Quem avançar enfrenta a LDU na próxima fase da competição. Então os confrontos ficaram da seguinte maneira. E os times que eu falar aqui da direita, né? Da direita, né? Os times que eu falar vão jogar fora de casa nessa primeira rodada, né? Jogos de ida, vamos colocar assim, vão decidir em casa, evidentemente. Emelec vai jogar contra o Defensa e Justiça, então o Defensa e Justiça, né, decide nos seus domínios. O Botafogo vai decidir o seu confronto contra o Guarani do Paraguai, jogando fora de casa, porque a primeira partida é no Engenhão. O Audax ou Nublense decidem fora de casa contra a LDU. São Lourenço e São Paulo se enfrentam em 2 jogos, evidentemente, e o São Paulo decide o seu destino na competição no Morumbi. Estudiantes e Goiás, também a mesma coisa. O Goiás decide a sua classificação em Goiânia. Corinthians e News Old Boys. O Corinthians vai ter que decidir aí o seu confronto fora de casa. O Libertad com Fortaleza. Fortaleza decide no seu Castelão a sua classificação. E o América Mineiro, que tem um confronto de brasileiros contra a equipe do Bragantino, vai ter que decidir aí a sua classificação lá em Bragança Paulista. É a situação aí da Copa Sul-Americana que a gente passou em branco aqui para você, né? Não, a gente passou a limpo, na verdade, para você que está aí ligado com a gente sempre. Já já a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro, fala de Série A também, para você que está ligado com a gente aí. Mas antes de falar de Série B e de Série A, vamos falar aqui de Copa do Mundo Feminina, né, rapaz? A competição já começou ontem, na quinta-feira, e a gente vai trazer aqui os resultados. Tivemos ontem a seleção da Nova Zelândia vencendo a seleção da Noruega por 1-0. Hoje, mais conhecida como sexta-feira, esse jogo foi às 2 horas da manhã desta sexta-feira. Filipinas perdeu para a seleção da Suíça por 2-0, isso no grupo A. No grupo B tivemos também os 2 jogos já realizados. Tivemos ontem a Áustria 1-0 para cima da seleção da Irlanda e tivemos também o 0-0 entre Nigéria e a seleção do Canadá. Esse no grupo B. No grupo C tivemos aí a Espanha estreando bem, vencendo Costa Rica por 3-0, e amanhã, no sábado, às 4 horas da manhã, teremos o segundo jogo desse grupo C, que é Zâmbia contra a seleção do Japão. No grupo D, amanhã no sábado terá movimentação esse grupo D, terá a Inglaterra jogando contra a seleção do Haiti. Terá também no sábado esse segundo confronto desse grupo, né, do grupo D, que será entre Dinamarca e a seleção da China. No grupo E, a movimentação acontece nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, teremos Estados Unidos e a seleção do Vietnã. Também complementando aí essa primeira rodada desse grupo E, no domingo, às 4h30 da manhã, teremos a Holanda contra a seleção de Portugal. Grupo F, que é o grupo do Brasil, no domingo teremos a França contra a seleção da Jamaica, jogando aí, abrindo, né, esse grupo F. E o Brasil, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, recebe a seleção do Panamá. No grupo G, que é o grupo aí da Argentina, né? Domingo, teremos Suécia e a seleção da África do Sul. E na segunda-feira teremos a Itália jogando contra a seleção da Argentina. Grupo H, teremos na segunda-feira a Alemanha jogando contra a seleção do Marrocos. E também na segunda, a Colômbia joga contra a Coreia do Sul. É a primeira rodada aí, né, da Copa do Mundo Feminina. O Brasil que joga, evidentemente, como eu já disse para vocês, na segunda-feira,
às 8 horas da manhã. Então acorde cedo aí para acompanhar e torcer, incentivar as meninas da nossa seleção brasileira. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro para você que está aí ligado com a gente. Hoje, sexta-feira, a 19ª rodada e última do primeiro turno se encerra, né, rapaz? E com um jogo, o CRB, às 19 horas, recebe a Ponte Preta. No sábado, mais conhecido como amanhã, o Mirassol, às 3h30 da tarde, recebe a Tombense. O Vila Nova recebe às 17 horas o ABC. O Criciúma também às 17 horas joga contra o Novo Horizontino. Ituano e Avaí às 18 horas se enfrentam. No domingo, teremos o Guarani contra o Atlético Goianiense às 11 horas da manhã. Também no domingo, às 15h30, o Juventude recebe o Ceará. Também no domingão, às 18 horas, teremos o Sampaio Corrêa, que recebe no seu Castelão a equipe do Sport. O Vitória, na segunda-feira, às 19 horas, no Barradão, recebe a Chapecoense. Também na segunda-feira, às 19 horas, teremos o Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Classificação da Série B, o Vitória lidera com 34 pontos, em seguida o Vila Nova com 34, em terceiro o Criciúma também com 34 pontos. O rubro-negro baiano leva vantagem no número de vitórias. O Sport é o quinto colocado com 32 pontos, em sexto o Guarani 29, em sétimo o Mirassol 28, em oitavo o Ceará também com a mesma pontuação. Em nono, Juventude 27, aí tem 3 times com 27 pontos. Em décimo, o Botafogo. Em 11º, o Atlético Goianiense também com 27 pontos. 12º, Ponte Preta 22. 13º, CRB 21. 14º, Ituano 20 pontos. 15º, Sampaio Corrêa também com 20 pontos. Com 18 pontos, 16º, Tombense. 17º, Chapecoense. 18º, Londrina com 14 pontos. 19º, Avaí, também com a mesma pontuação. E na lanterna da competição, com 11 pontos, o time do ABC. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, que se encerra aí o primeiro turno neste final de semana. Falar da Série A do Brasileirão, né, rapaz? Passar para você aqui a Série A do Brasileirão, jogos da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Botafogo aí na liderança, né, rapaz? Com muita vantagem. Sabadão, amanhã às 16 horas, o rubro-negro carioca, o Flamengo, recebe a equipe do América Mineiro. É o Flamengo segundo colocado na perseguição aí do Botafogo contra o América Mineiro, que é o lanterna da competição até aqui. Mas vem animado para esse jogo, porque conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana contra a equipe do Colo-Colo. Então vai muito animado para esse confronto aí, para tentar se recuperar na competição. Também no sábado, só que também às 16 horas, teremos o Palmeiras, que recebe lá no seu Allianz a equipe do Fortaleza. Também no sábado, às 18h30, o Bahia recebe o Corinthians. Sabadão também às 18h30 é dia de Cuiabá e São Paulo. Grêmio recebe às 9 horas da noite a equipe do Atlético Mineiro. Nos jogos do domingo, teremos o Santos e Botafogo às 16 horas. O Santos ali beirando a zona de rebaixamento, né? 4 pontos só do Goiás, que abre a 17ª colocação, que abre a zona de rebaixamento. O Santos precisa da vitória para se afastar mais aí da zona do rebaixamento. Já o Botafogo precisa da vitória para ou se manter com a mesma vantagem, 12 pontos na liderança, ou então ampliar para 15 pontos aí do segundo colocado e ficar cada vez mais perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Também no domingo, às 16 horas, teremos o RB Bragantino recebendo o Internacional, que está de técnico novo, né? O Eduardo Cudê substitui aí o Mano Menezes. Às 16 horas também do domingo, teremos o Cruzeiro contra a equipe do Goiás. O Cruzeiro que está ali na 10ª colocação, no meio da tabela de classificação, né? Vai receber a equipe do Goiás, que está na zona de rebaixamento. O Goiás vencendo, ele sai da zona de rebaixamento desde que o Bahia não vença o time do Corinthians. O Vasco, às 18h30, recebe a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco de técnico novo, o Ramon Dias,
chegou por lá, teve alguns dias aí de treinamento, né, para ajustar o time do Vasco, mas o Vasco perdeu 2 dos seus centroavantes, né? Tenta aí buscar pelo menos 2 ou 1 centroavante no mercado para, quem sabe, né? Quem sabe o Vasco consiga sair dessa situação. Mas tem um adversário dificílimo que é o Atlético Paranaense, né? Que vem aí com seu batalhão, né, rapaz? O Vitor Roque, que está numa fase espetacular. Esse jogo acontece então, Vasco e Atlético Paranaense, às 18h30 no horário de Brasília do domingo. Na segunda-feira, encerrando aí a 16ª rodada, o Coritiba recebe a equipe do Fluminense às 19 horas no horário de Brasília. E é isso, os jogos do final de semana. Classificação: o Botafogo lidera com 39 pontos, em segundo o Flamengo 27, em terceiro o Grêmio 26 e em quarto o São Paulo com 25 pontos. Mesma pontuação que o quinto Fluminense e também que o sexto Palmeiras. Em sétimo o Bragantino 24, em oitavo Atlético Paranaense 23, mesma pontuação que o nono colocado Fortaleza. Em décimo Cruzeiro 22 pontos, mesma pontuação que a equipe do Internacional na 11ª colocação. 12º Atlético Mineiro 21 pontos, 13º Cuiabá 19 pontos, 14º Santos 16 pontos, 15º Corinthians 15 pontos, 16º Bahia com 13 pontos. Na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, o Goiás com 12 pontos, 18º Coritiba 11 pontos, 19º Vasco com 9 pontos até aqui, assim também como o 20º e lanterna do campeonato, o América Mineiro. É a situação do Brasileirão, passadas aí 15 rodadas e já entrando nesse final de semana na 16ª rodada. Então é isso, né, meus queridos? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Pedir desculpa a você mais uma vez, que esse vídeo aqui acabou subindo mais tarde do que o normal, mas foi pela correria desse menino chamado Cristiano Santos aqui, viu? Não deu pra gente gravar aí antes, né? Pra subir na hora certinha. Você sabe que a gente coloca o vídeo aí 12 horas, às vezes passa 12h15, né? Mas tá sempre no horário certinho aí. Mas hoje acabou dando uma atrasada aí, né, menino? Mas evidentemente que a gente pede desculpa a você que está sempre aí ligado com a gente, assistindo, esperando as nossas informações, os nossos vídeos. Deixa a sua curtida, mais conhecido como like. Também comente sobre os nossos assuntos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E se você se inscrever, vá lá no sininho de notificações e marque todas, para você receber sempre a notificação do YouTube aí, sempre que postarmos aqui no nosso canal. Compartilhe também aí o nosso vídeo com os seus grupos das suas redes sociais. Beleza? Obrigado mais uma vez. Se Deus quiser, às 18 horas a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, só que dessa vez para a gente falar de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, as nossas notícias do nosso cotidiano, menino. Abraço, beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.